Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou professora de Língua Portuguesa 1 e hoje a nossa aula é uma continuação da aula passada sobre a história da língua portuguesa. O objetivo geral da aula é que a gente compreenda como ocorrem as mudanças na língua portuguesa, tá? A gente vai compreender um pouco mais a história desde daquele momento em que havíamos parado na aula anterior, tá? Então a gente vai compreender desde o romanço, que é aquele português antigo, até o português contemporâneo, apesar de a língua se relacionar intrinsecamente com a história. A língua não tem data marcada, ela não é determinada por nenhum fato histórico que marque o seu funcionamento. E hoje a gente vai ver um pouco como isso ocorreu na história da língua portuguesa. Então, comecemos pelo português antigo e arcaico, tá? Então, desde já avisando que não precisem ficar preocupados demasiadamente com datas, tá? O importante da aula, apesar de trazer bastante informação, é que vocês compreendam o sentido das mudanças linguísticas, tá bom? Bom, após o Dom Afonso se declarar rei de Portugal em 1143, houve uma expansão do reino em direção ao sul, né? Então, com isso, aquele galego português que estava mais ao norte vai também em direção ao sul, tá? E aí o que ocorre? A expulsão dos mouros, a derrota dos castelhanos. Nesse momento, né, século XIII, 1200 e pouquinho, a separação então daquele galego português, o galego se torna o castelhano e o português torna-se a língua oficial de Portugal. Há o florescimento da poesia lírica. A poesia lírica que era cantada, né, acompanhada com instrumentos, a conhecida época do trovadorismo, tá? Então o que havia eram os cancioneiros, compilações desses poemas musicados. E temos aí alguns exemplos, né? O Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e as Cantigas de Santa Maria. Uma coisa muito importante para a gente agora, que será pedida por hora, é que vocês conheçam um pouco os tipos de cancioneiros, tá? E quais são esses tipos que são muito pedidos? Há as cantigas da amigo, que são poemas de amor em que a mulher fala, tá? Então a mulher fala ao seu amigo. São poemas de amor, tá? Com traços populares. Geralmente essa mulher se encontra numa posição social inferior, né? Então ali as dores dela com relação ao ser amado é expressa nessas cantigas de amigo, tá? Há as cantigas de amor, que são poemas que não são que o poeta não é uma mulher,
é o homem, tá? É o homem que fala. Mais eruditos também a forma com que as cantigas de amor aparecem. E geralmente é um amor platônico. Você ama e não alcança. Geralmente é aquela mulher da nobreza, idealizada, né? A época o que era? A pele alva, né? Inalcançável. Então as cantigas de amor são cantigas platônicas, né? Em que o poeta é um homem, tá? Tem também as cantigas de escárnio e de maldizer, que são poemas satíricos, tá? Bastante grosseiros, engraçados muitas vezes, e que faziam de fato bastante sucesso, né, na época. O primeiro poema, por exemplo, que se tem notícia é A Ribeirinha, né, que vocês veem aí na tela, tá? Não vou ler a poesia agora para vocês, mas está aí em galego-português, que é um português antigo, né? No mundo que não me sei pareia, né? Mentre me for como me vai, caja moiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Quer dizer, vocês notam que é um português antigo, né? E ali do lado direito a paráfrase, tá? Do português atual. Chuva, né? Soava como chuva. O Z soava como Z. Cozer, cozer, né? Isso na fonética. Na escrita, o uso do tio e de consoantes nasais para nasalização, né? Razô, razão, razon, uso do tio. O U muitas vezes escrito no lugar do V, em vez de vez, wes, cavalgar ali com U em vez do V. E infinitivos hoje terminados em ir, né, terminavam muitas vezes em er, cair, por exemplo. Bom, o que ocorre depois dessa época? Vamos ver muitas mudanças mesmo, tá? Entramos agora no século XIV, né? Vocês imaginem, século XIV, lá por 1300, né? Um século depois, no século XV, o Gutenberg já vai inventar a imprensa, a prensa móvel, que é os tipos em metal, as letras, que você preparava a página, prensava e aí não era mais necessário o trabalho dos copistas, que na Idade Média era realizado nos mosteiros, em que ficavam lá, né, os copistas da igreja copiando livros e livros, né, a variação de um livro para o outro. Vocês imaginem o grau de variação que era uma cópia para outra, né? Então, com a invenção da prensa móvel, os livros, a possibilidade dos livros começarem a ser impressos, né? Isso foi uma revolução muito grande,
Depois disso, a Bíblia, por exemplo, passou a ser lida, né? Ser interpretada de formas diferentes. Então, isso que possibilita uma reforma protestante, né? Do Lutero, por exemplo. Isso possibilita, isso é uma revolução também, no que diz respeito aos conhecimentos ali na Europa gerados. Vocês imaginem que vai ser no século XVI, né, que o Copérnico vai dizer: olha, gente, o centro do sistema solar é o Sol, né? Vocês imaginem o que foi isso. Um século depois, o Galilei vai sofrer as consequências por afirmar isso também, né? Então, as grandes navegações, né? Imagina você saber que existe uma civilização chinesa, saber que conhecer os índios nas Américas. Então, é um outro período que se abre aí, né? E o que vamos ver nesse período? De prosa literária, né? Por exemplo, com histórias de cavalaria, montaria, a tradução, olha aí, do Novo Testamento por Dom João I, que é esse aqui, ó, o da boa memória, que escrevia livros também em prosa, tá? Dessas histórias de nobres, de montaria. Fernão Lopes, cronista mor do reino, né? Então a prosa ganha, floresce, nesse período. A poesia deixou de ser acompanhada por instrumentos musicais. Então há a separação entre poesia e música, tá? Isso com a poesia palaciana. E a primeira coleção de poesia impressa portuguesa foi dessa época também, 1516, o Cancioneiro Geral, tá? Que é uma coleção reunida por Garcia Rezende. Na fonética, o que acontece? Nesse momento, a chuva, né, deixa de ser falada como chuva e começa a ser falada como chuva. A influência do português em outras línguas também, né? Não só influências das outras línguas no português, como aí vocês podem ver em jangada. Jangada não é uma palavra indígena. Jangada vem do malaio, tá certo? Chá. Chá é uma palavra que está no vocabulário português, mas é uma palavra chinesa, né? Então, além do português ter ganhado esse vocabulário de outros lugares, o português também influencia outras línguas. Por exemplo, em malaio, que é a língua oficial da Malásia, do Brunei e da Singapura, você encontra cadeira, né? Camija, que é camisa, né? No japonês, temos aí o furasuco, que é o frasco, o bisuqueto, que é o biscoito, em Kikongo, que é uma língua do norte da Angola e do Congo, você encontra queso,
você encontra loso, que é arroz e queijo, né? Então são muito interessantes essas formas, né, que os idiomas vão ganhando com o passar do tempo. Com a prensa móvel, a língua passa a ser objeto de estudo e de uma política linguística, né? Então, nessa época, a gente vê surgirem gramáticas dos vernáculos europeus, das línguas europeias de então, e o mesmo acontece com o português. Vemos aí, ó, a gramática da linguagem portuguesa de Fernão de Oliveira, 1536. Surgem também dicionários monolíngues, né? Tudo tem história. Não é assim, não sempre existiu dicionário monolíngue, né? Não, isso faz parte de um longo processo que vem do século V, sabe, até o século XIX, mas assim, que se acentua no século XV, né, a produção de gramáticas e dicionários, tá? O que é para o Sylvain Auroux, que é um autor, por exemplo, uma revolução linguística tecnológica das mais importantes, né? A primeira revolução seria a invenção da escrita, a segunda seria justamente essa, da gramática, dos dicionários. Tá? Para ele, inclusive, mais importante do que teria mudado mais coisas, influenciado em mais invenções, né? Numa rede de conhecimento que teria gerado mais conhecimento, então seria mais importante do que, por exemplo, a máquina a vapor. E é uma questão de língua, né? Uma questão linguística. E isso eu acho apaixonante, né? Como a língua é importante, tá? Como ela passa a ser objeto de estudo e de política de Estado nessa época. Temos aí também, nessa época de renascimento, de humanismo, né, o período clássico do português moderno com Luís de Camões, que com os Lusíadas, que são 10 cantos que narram as conquistas do povo português na época das grandes navegações, não inventa o português moderno, mas burila a língua que já é o português que temos até hoje, né? Vamos então passar para um outro período, como eu disse, sem muita distinção de um período para o outro, tá? Mas vamos considerar aí o século XVIII, que é quando esse português contemporâneo, que a gente fala até hoje, não mudou muito do século XVIII para cá. Se de Camões ainda, né, encontramos diferenças, do século XVIII para cá, autores que sustentam que não se mudou muita coisa, não. Vamos ver? Então, o que ocorre no século XVIII? Tinha lá um ministro, um super-ministro, chamado Marquês de Pombal. Ou seja, vamos tirar
mais impostos da colônia, como do Brasil, por exemplo, e vamos modernizar aqui Portugal, vamos fundar uma tipografia oficial, tá? Impressão régia, vamos criar colégios para os nobres, tá? Ensinar português, né? E as outras línguas modernas, olha aí a gramatização, né? Vamos criar os estudos menores, né? E a Academia Real das Ciências, né? Então, toda essa política resulta num avanço da alfabetização ali, que em Portugal não era nem comparável com outros países, por exemplo, como Holanda, que tinha já uma indústria gráfica já fazia muito tempo desenvolvida. Foi só com o Marquês de Pombal que isso ocorre em Portugal. E nesse escopo, o que o Marquês de Pombal faz? Ele vai expulsar os jesuítas do Brasil, né? E também de Portugal, ali da direção das escolas, né? do ensino, né? E vai no Brasil também proibir a língua geral, que nós vimos na aula passada. Vai proibir o tupi, né? E passar a, enfim, considerar apenas a língua portuguesa como válida aqui no país. Então, nós vemos aí uma questão de dominação linguística pela força, né, que se estabelece na história, com todos os efeitos que isso tem, né, da gente ter sido colonizado, não por portugueses em específico, mas ser um país colonizado, ter sido um país colonizado, né? E aí chegamos ao século 19 e 20. Esse mapinha aí que vocês estão vendo conta a historinha da fuga da corte portuguesa, tá, para o Brasil, depois que a França invade Portugal. Então essa transferência da família real para cá, né? E em Portugal ocorre uma revolução liberal com apoio de intelectuais como Almeida Garré e o Alexandre Herculano. Lá, então, é instituído o regime constitucional, tá certo? E no século XX, o que temos é um novo acordo ortográfico em 1911, tá? O famoso PH de farmácia vai cair, né? Então o F entra no lugar do PH na escrita. As consoantes dobradas também vão cair, né? Aí tá lá, flama passa a ser flama, por exemplo. Tá? Há outras mudanças, essas são algumas só para a gente ter uma ideia. E no século XX, né, as inovações tecnológicas, né, como carro, como televisão, né, resultam em novos termos de origem latina e grega. A televisão, tele, distante do grego, e visione do latim, juntou o grego com o latim, televisão. Automóvel, do grego autos, significa eu, e do latim mobilis, móvel. Então, eu móvel, né, automóvel. Obviamente que com o passar do tempo
Vocês sabem muito bem disso, que o inglês, né, vai tomar a frente aí da hegemonia da política linguística. Então, no século XIII, português antigo, cancioneiros, trovadorismo, cantigas de amor, né? Aquela em que o homem é o poeta, o amor platônico, cantigas de amigo, em que a mulher vai falar ao seu amigo, e cantigas, amor, né? E cantigas de escárnio e de maldizer, tá? Indo mais para frente, século 14 ao 16, lá depois de 1300, o que acontece? Acontece o Renascimento, a imprensa, a gramatização, a revolução tecnológica da gramatização, tá? A prosa que floresce, a poesia que se separa da música, né? Então temos só a poesia palaciana. E aí, nesse contexto, Camões. Século XVIII, proibição do tupi, né, no Brasil, alfabetização, criação de escolas e gráfica no reino. Séculos XIX e XX, fuga da corte real para o Brasil, inovações tecnológicas, acordo ortográfico de 1911 e outros acordos ortográficos que virão mais tarde. Vamos fazer um exercicinho de Enem? Rapidinho. 2014, tá? Vamos ver se vocês acertam. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Certo? Correto. Mas, olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece. Com a vinda ao Brasil da família real portuguesa em 1808 e particularmente com a independência, Portugal deixou de ser um intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos e, assim, Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas, tá? Bacana, né? Vamos lá ver. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil, por quê? O que vocês acham? Porque deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Sim, né? Sim. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas, as europeias? Não. Promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas? Não. Guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal? De modo algum. As línguas de português de Portugal, a língua é muito diferente do brasileiro, né? Apesar de haver ainda uma política linguística de falarmos português. E tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países que também tiveram colonização portuguesa? Não, esse tipo de raciocínio não prospera, tá? Toda língua tem a sua complexidade, a sua beleza. Então, pessoal, alternativa A.
deixaram marcas na história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Tá bom? Conclusão: a língua, né, como dissemos, ela se modifica constantemente, marca nossa história, tá? E não muda em uma data específica, não é alguém que fala, vou mudar a língua, dá licença. Não, não é assim que funciona. A língua é um sistema que está intrinsecamente ligada à história, por isso é importante a gente conhecer também a história para que tenhamos um conhecimento do todo, para que as coisas não sejam decoreba, para que tudo fique simples, para que possamos pensar sobre nossa história, nossa língua, né, nosso país, tá bom? As referências bibliográficas estão aí para quem quiser consultar, tá bom? E pessoal, por hoje é só. Um abraço, bons estudos e até mais.